Todos nós temos uma história. A nossa história começou num jardim sem espinhos. Não havia insetos nem morte. Todos nós temos uma história a partir dos espinhos. As flores, muitas delas, têm espinhos. E os espinhos doem. A dor é uma realidade. E ai de nós se não houvesse dor. Aqueles que sofrem de Hansen, doença de Hansen, também chamada de lepra, podem botar a mão no fogo e não sentir. E queimam. E depois vem uma infecção e perdem os dedos e muitos outros órgãos por falta de dor. Nós temos em Deuteronômio capítulo 32. Capítulo 32 de Deuteronômio, versículo 39. Porque o Senhor fará justiça. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo. 32, 39. Vede, agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Paizinho, está nas tuas mãos o matar e o ressuscitar, o ferir e o sarar. E só tu podes fazer uma obra real nas nossas vidas. Nós somos um montão de coisa. A nossa história tem muitas histórias, mas nós queremos ser tratados por ti. Só o Senhor pode sarar a ferida, que o Senhor mesmo faz. Fala conosco esta noite. Trata com os nossos corações. Eu preciso. Em nome de Jesus. Amém. Alguns aqui já enjoaram deste velho poema de Raimundo Corrêa e até já imitam nas reuniões por aí. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma, e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse,
Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face quanta gente que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo guarda um atroz recôndito inimigo como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. O nome deste soneto é Mal Secreto. O mal da alma. Nós cantamos ainda há pouco que Jesus sofreu cruciante dor. Nome que inspira o meu louvor. E que ele sofreu cruciante dor. Dor que deixa a gente pasmo. No The International Standard Bible Encyclopedia, eu achei essa descrição da crucificação de Jesus Cristo. Inflamação local severa. Acrescida de uma hemorragia insignificante, lenta, das feridas abertas, produzindo febre traumática, que era agravada pela exposição ao calor do sol e podia demorar vários dias. Casos de crucificações que demoraram 70 e tantas horas. Jesus só passou 6 horas. Posição inconfortável do corpo e uma sede insuportável. As feridas inchavam ao redor dos pregos e os tendões e nervos rasgados e dilacerados causavam uma agonia excruciante. As artérias da cabeça e do estômago ficavam sobrecarregadas de sangue e uma dor de cabeça latejante, insuportável, até a inanição. Mas a dor de Jesus foi tão intensa que ele não passou de 6 horas. Foi uma dor pelos meus, pelos seus pecados. Foi uma dor sem precedentes na história. Nós vamos ler em Isaías capítulo 52. Isaías 52. Nós vamos ler os versículos 12 a 15. Porquanto não saireis apressadamente. Isaías 52. Tá certo? Tá, 52. Eis que o meu 12, não é 13 que eu 13. quero. Sou eu. Tá. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista deles, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim
causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Como pasmarão muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer. Isto aqui é revelação do Espírito Santo. Ele conhecia toda a história do sofrimento da humanidade, mas está dizendo que este sofrimento foi maior do que de qualquer outro. Todos nós temos uma história de espinhos na carne. Dores. Dores que ferem a nossa alma. Traumas, feridas e contusões. Muitos trazem dos seus antepassados dores invisíveis. Desde uma rejeição no ventre da mãe, até traumas de terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e que marcam via DNA e gene, lembranças celulares ou memória coletiva, dores da alma. Na mitologia grega, Édipo foi abandonado por seus pais, Laios e Jocasta, no alto de uma montanha, amarrado para que fosse morto por uma fera qualquer. O motivo foi de evitar a dor. Eles queriam retirar a dor da família, porque havia sido advertido por um oráculo de que o filho mataria o pai e se casaria com a sua mãe. E mais tarde, ele foi resgatado por um pastor de ovelhas que o achou amarrado. E Édipo foi adotado por uma família bastarda de outra nação. Mas depois de crescido, mesmo tentando fugir do seu destino sem saber, encontra o seu pai numa encruzilhada qualquer e o mata. Mais tarde, ainda sem saber, casa-se com a rainha viúva, sua mãe. Finalmente ele descobre a verdade e fura os próprios olhos e volta à mesma montanha de onde fora originalmente abandonado. O mito de Édipo é traduzido na psicologia como a relação incestuosa do filho com a mãe. É o comportamento edipiano, muito comum nos relacionamentos. Por isso, existe uma questão que a Bíblia fala, que é o problema da sogra com a nora. Não é do sogro com a nora, é da sogra com a nora. Porque o filhinho dela é o filho da sua paixão. O seu amor é de piano. Por causa do sofrimento e da dor,
Nós fugimos muitas vezes para outros lugares do prazer. Eu gosto muito do C.S. Lewis. Eu anotei aqui no Problema da Dor, de C.S. Lewis, escritor que tem livros muito bons como As Crônicas de Nárnia, bem conhecido pelo cinema. E C.S. Lewis, ele foi professor em Oxford. Antes de ser convertido ao cristianismo, ele era um ateu. E juntamente com Bertrand Russell e Cyril Joad, eles formavam uma casta de intelectuais que combatiam o cristianismo. 2 deles foram convertidos, menos um, Bertrand Russell. E no livro O Problema da Dor, ele diz: Deus sussurra nos nossos momentos de deleite, mas grita nas horas de dor. Se recusarmos escutar quando ele nos sussurra, ele pode usar gritos para chamar a nossa atenção. A dor é o megafone de Deus. Nós estamos brincando com a nossa vidinha aqui. Brincando de diversão. E o mundo é especialista em diversão. E desde 1860, quando foi introduzido o sistema do entretenimento na história da humanidade de modo muito claro, com os esportes, por sinal, como é que foi o jogo do Fluminense? 2-1 para o Fluminense? Então nós estamos lá. E o Corinthians ganhou? 2-1? 2-0? Pronto. Mas nós estamos lá. É o entretenimento. Foi mantido para fazer as pessoas tolas ficarem embevecidas com a tolice, enquanto que o mundo está assim nesta sala de entretenimento dos cinemas, dos estádios, dos teatros e coisas dessa natureza. Os governantes do mundo estão sentados ao redor da mesa, trabalhando com mamon. E tirando o mamon da mão das criancinhas, tirando bala da mão das criancinhas. Mas Deus, Ele trabalha com a dor. Você já ouviu muito, às vezes, a pessoa diz assim: se não vem pelo amor, vem pela dor. A dor é esse megafone. 2 amigos judeus conversavam certo dia. Dessa conversa eu consegui extrair a seguinte expressão. Um deles disse: dize-me, amigo Ivan, tu me amas? Ivan responde: amo-te. Tu sabes, amigo, o que me dói? Oh, não. Como posso saber o que te dói? Se não sabes o que me dói, como podes dizer-me que me amas? Se não sabes o que é dor, o que você sabe de amor? Amor que não dói não é amor. Amor que não sofre não é amor. A minha Bíblia diz que o amor é sofredor. Ou tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Amor é dor. É dor.
Queres ser curado? Foi uma pergunta tonta que Jesus fez a um cara que estava doente há 38 anos, paralítico, na beira de uma piscina, de um tanque, perto do templo de Jerusalém. Só João trata deste milagre no capítulo 5 de João. Evangelho de João, capítulo 5. Este tem mais outros 3, 4 milagres, que são milagres da Judeia. Os milagres da Judeia só João narra. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, Festa dos judeus. Que festa era essa que Jesus foi para Jerusalém? Haviam pelo menos 3 festas obrigatórias para ir para Jerusalém. Páscoa, tabernáculo, Pentecostes. Esta festa aqui era a Páscoa. Festa dos judeus. Principal festa. Dia 14 de Nisan. Primeiro mês do povo judeu. Jesus foi para Jerusalém e havia uma festa em Jerusalém. Verso 2. ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Espera aí, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas. A porta das ovelhas está bem próximo do templo. É bom esses detalhes. Havia um tanque, chamado em hebraico Casa Bet-Seda, Casa da Misericórdia, o qual tem 5 alpendres. 5 na Bíblia é um número muito relevante. É o número da graça. Sempre que você encontrar 5, 1 fala da unidade de Deus, 2 fala da divisão, 3 fala da trindade, 4 fala da natureza, os 4 cantos da terra, 5 fala da graça, 6 fala do homem, 7 fala do completo, da perfeição, 8 fala da ressurreição, 9 fala dos dons do Espírito, 10 do governo da terra, 11 da carência, daquele que falta, 12 do governo do céu. Só até aí, para a gente ter, porque depois 13, 14, 15, todos eles têm um significado. 5 é o número da graça. Estava em Jerusalém, próximo, continue a sua leitura aí. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Presta atenção, vamos voltar para o 3. Nestes, isto é, naqueles alpendres, jazia grande multidão de enfermos. Ele usa 3 categorias: cegos, mancos e aqui usa a palavra ressequidos. Outros traduzem pela palavra paralíticos. O cego ganha deste. O manco ganha do cego. É manco, mas chega primeiro. O cego não consegue ver. Quem está em desvantagem é o paralítico.
porque ele, apesar de enxergar, não pode andar. Aqui nós temos uma coisa interessante. Toda a humanidade é cega. Toda a humanidade manqueja, mas tem uns que são paralíticos. São paralíticos emocionais que estão sofrendo de algo que eles não podem ser curados. Eles estão entrevados e precisam da graça. Se não a graça não vier, eles ficam lá imobilizados a vida toda, sem conseguir chegar no tanque. O verso 4 fala de um anjo. Ninguém sabe bem como é isto. Os estudiosos fizeram várias pesquisas, talvez um terremoto que houve em 37 a.C. tenha deixado um fenômeno natural, produzindo uma agitação na água. Mas isso é tudo suposição. O que é interessante é que o Messias estava na terra. E como o Messias na terra, as coisas acontecem de modo diferente. Os demônios se agitavam e Deus poderia estar fazendo uma obra ali especial pelo seu poder para tratar com as pessoas a respeito do que significava a vinda do Messias no mundo. O certo é que não sabemos bem o que significava essa agitação da água, mas era um lugar que havia uma agitação e quem primeiro chegasse. Só que nessa Olimpíada, paralítico não ganha. Não tem jeito. Vamos para o verso seguinte. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Agora presta atenção. Fica lá mesmo. Ali, um homem, 38 anos. Quantos anos? 38. Eu quero que levantem as mãos as pessoas que têm menos de 38 anos aqui. Pode, menos de 38, pode levantar. De 38 para baixo. Ó. Era mais tempo do que a existência de vocês. Se você pensa que já viveu um pedaço, esse homem só de doente tinha 38 anos. Eu vou fazer o ano que vem, de pastorado nessa igreja, 37 anos. Ele de doente tinha 38 anos, que jazia ali. Paralítico. Imóvel. Então, verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Agora aqui é onde está a história. Aqui é onde está a história. Primeiro, Jesus vendo-o. Jesus não foi para a festa da Páscoa? E onde é que era a festa da Páscoa? Não era no templo? E por que ele foi para lá? É que Jesus não se interessa com religião, ele se interessa com pessoas. Ele se interessa em ver pessoas. Para onde ele foi? Para um hospital. Para onde ele foi? Foi encontrar uma pessoa doente. Por que ele foi ali para aquele lugar? Porque ele precisava manifestar a graça naqueles que estão doentes, que estão enfermos. Vendo-o deitado. Presta atenção, quem viu foi Jesus e não o homem que estava doente. É Jesus que vê a nossa doença primeiro. E ele escolheu aquele, por que aquele? Provavelmente, porque já tivesse mais tempo do que qualquer outro, pode ser. Eu acredito porque era o mais impossível de ser curado. Ele nunca iria chegar, porque era o que chegasse primeiro, aquele nunca ia chegar. A graça sempre procura o mais indigno.
o mais incompetente, aquele que não tem nenhuma possibilidade. Jesus, vendo-o, que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe. Agora, essa pergunta é uma pergunta desnecessária. É? Não. Por que não? Porque muitos de nós não querem ficar são. Inclusive eu. E vou contar para vocês como foi que aconteceu. Querem ser curado? Respondeu-lhe. Espera aí, quieta aí, mulher. Espera aí, mulher. Querem ser curado? Mas se eu for curado, como é que eu vou parar de gemer? Se eu for curado, como é que eu vou parar de chamar atenção? A doença, para mim, é uma desculpa. Eu tenho que ter uma doença para que as pessoas saibam que eu sou um coitado. Eu tenho que ter uma doença para chamar a atenção dos outros e as pessoas poderem me demonstrar amor, porque eu sou um carente de amor. E sendo um carente de amor, como é que eu vou se eu não tiver uma enxaqueca? A maior parte das enxaquecas são psicossomáticas, não é, doutor Junô? A maior parte das doenças não são psicossomáticas, doutor Junô? Fala alto. Opa, sim. E por que nós ficamos doentes? O nosso organismo, quando chega no final do ano, começa a dar sinal de doenças. Ele está cansado, ele está chamando a atenção, olha você. E nós começamos a criar mecanismos psicossomáticos para que os outros nos vejam. Sem doença, como é que eu vou ficar? Como é que eu vou ficar sem reclamar? Eu agora vou viver louvando a Deus por tudo? Se eu ficar louvando por tudo, ninguém vai me olhar. Vai dizer, esse fulano é muito feliz, olha o Júlio ali, olha, o cara sempre rindo, alegre, nem dá bola para ele. Aí vai ficar, aquele cara lá, ó, pronto. É assim que a gente faz com a doença. Por isso a pergunta de Jesus é muito mais séria. Queres ficar são? Eu pergunto para você, porque Deus... Sexta-feira, a Graça está aqui do lado, nós fomos lá com um grupo para Mauá da Serra, onde foi batizado hoje o Geraldinho. Entre os 12 batizados, ele lá de Mauá. Teve o Fernando, o Maurício, o Dagoberto, a Cidinha, o Dioclemia, a Laudiceia, o Alessandro, a namorada do Alessandro, e eu, hein? Ricardo. Nós fomos para lá. E houve um momento de adoração, e nós nos prostramos para adorar, e o Senhor foi tratar comigo. Querem ser curados? Eu tinha falado naquele dia que eu precisava de um psicólogo, de um psiquiatra, mas eu não tinha coragem de procurar um psiquiatra aqui da cidade, porque para mostrar um pouco da minha nudez, eu teria que entrar com alguém de fora. E quando eu me prostrei naquele chão, ele me pergunta, quer ser curado? Eu vou fazer a pergunta para os meus irmãos hoje, querem ser curados? Não responda assim com facilidade, não. Faça como ele fez. Vamos ver o que ele fez.
Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Para. Não seja rápida, não, Leda. O que o homem disse? Senhor, não tenho ninguém. O que é isso aqui? Como é que chama essa palavra aqui? Não tenho ninguém? Hein? Negativo. Sou uma vítima das circunstâncias. Tenho ninguém. Ninguém se interessa por mim. Eu sou um solitário. Ninguém gosta de mim. E era verdade, sabia por quê? Quem é que aguenta um doente de 38 anos? 36 meses, 38 meses pode até aguentar, mas 38 anos? Vai lá para o Bethesda, vai para lá. Ninguém, nem a família, abandonado de todo mundo, não tenho ninguém. Já tinham cansado com ele, porque normalmente doente é uma pessoa insuportável de se conviver. É difícil ter um doente bem-humorado. É muito difícil. Os doentes são normalmente, ele está doendo, se dói. Como é que pode? A água agitada, ninguém me pega, põe no tanque, não tenho ninguém, eu sou uma vítima, e quando eu vou tão lentamente, e outro já passou na minha frente. Esse daqui é o Rubinho. O Rubinho da Fórmula 1. Todo mundo ganha dele, menos... Isso é a realidade. Quer ser curado, filhinho? Não tem ninguém, senhor, sabe? O senhor está... Agora vamos para o outro. Vamos agora sim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Peraí. Por que o senhor não toca nessa pessoa aqui? O senhor tocava em tantas pessoas, por que o senhor não tocou nesse? Por que o senhor não estendeu a mão? Simplesmente com uma palavra, levanta-te. Para a menina, Talita, ele pôs a mão e disse: Talita, come. Menina, levanta-te. Mas para esse ele disse simplesmente: come. Mas como é isso? Levanta-te. Toma o teu leito e anda. Você quer ser curado? Levanta-te. Sai daí desse estado de vítima que você está. Jesus não disse assim: coitado de você. Tadinho. Como é que é tadinho? Tadinho. Tadinho de você. Ele não disse, ele disse simplesmente: você tem uma história triste, não comentou a história dele. Jesus não comenta a nossa história. Por quê? Porque ele é o que mata e o que faz renascer. É o que fere e é o que sara. É já que nós vamos pegar nesse ponto. Levanta-te, toma o teu leito e anda. O problema, meu irmãozinho, é que isso era num sábado. Por que Jesus não fez isso na sexta-feira? Ou por que ele não fez isso no domingo, na segunda-feira? No primeiro dia da semana? Por que ele foi fazer exatamente naquele dia? A festa era de 7 dias.
começava num sábado, terminava no outro sábado. Quer dizer, 8 dias, mas de um sábado a sábado. E ele começa no primeiro sábado. E faz uma ruaça desta. Para um judeu que amava o sábado acima de tudo, que para ir de um lugar para o outro que demorasse mais, que fosse mais distante do que o dia de sábado, ele ia amarrando coisas no meio da estrada. Ele pegava uma cadeira, botava mais distante, o outro pegava outra coisa, uma sexta-feira, para no sábado não andar mais do que o dia de um sábado. O dia do sábado era 600 metros. Quando nós estivemos lá em Israel, eu entrei sem querer, eu estava lá no 8º andar, ainda bem que eu estava no 8º andar do hotel, no dia do Shabá. Entrei no elevador do Shabá, para nunca mais entrar. Porque o elevador do Shabá, ele está programado a parar de andar e andar. Porque no sábado eles não podem nem enfiar o dedo no botão. Porque é trabalho. E não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem tu... Está lá nos mandamentos. E eu entrei no elevador e o elevador foi tchom, tchom, e só eu sozinho. Tchom, tchom, tchom. Tchau. Ainda bem que eu estava no 8º. E se eu tivesse no 20º? Só depois que eu fui saber. Tem o elevador do Shabá e tem o elevador do turista. O turista que não é judeu, enfia o dedo no outro e vai lá para cima. Uma vez só. Por que Jesus vai mexer nesse assunto exatamente naquele dia? Ele não veio para cumprir a lei? E ele não cumpriu a lei? Mas começa a estudar, meu irmãozinho, quantos foram os milagres que Jesus fez no sábado. Você vai assustar. Ele tinha privilégio de irritar judeu. Tinha um que chegava na sinagoga, estava com a mãozinha esticada, e ele olhou para todo mundo assim, e viu que o cara tinha uma mãozinha esticada, chamou o cara, vem para cá para o meio. A mãozinha ressequida, ele diz assim, estira a mão. Pronto, a judeusada ficou toda brava. Não era à toa que os caras foram pegar ele na cruz. Porque ele mexeu com a religião. E se é uma coisa que gente zanga, é mexer com religião. Com seus costumes, com seus hábitos. Jesus, quando curou um outro paralítico, no sábado, e os caras vieram em cima dele, ele disse, espera aí, quando o jumento de vocês cai no poço, vocês não vão lá e tiram no sábado? No caso daquela mulher ela nem se dobrava, tão encurvada que ela estava, com um espírito maligno, e era sábado, e ele arranjava o sábado. Mas Jesus, por que o senhor não vai na segunda-feira? O senhor não vai estar nessa festa durante todo o tempo? Por que o senhor faz isso exatamente? Porque ele veio para desconstruir o sistema da religião dos homens e dizer o seguinte, a minha não é religião, é evangelho, e evangelho é graça, e graça é libertação, e libertação não põe cabresto. Levanta, toma o teu leito e anda. E aí o que aconteceu? Verso seguinte. Agora você está esperando, né? Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Imediatamente o homem, essa versão diz, ficou são.
Você imagina, eu tenho vários médicos hoje aqui, eu vou perguntar o seguinte: um homem que está há 38 anos sem andar, como é que estão os músculos dele? Me conta, doutores. Atrofiado? E não tinha naquele tempo fisioterapeuta, não. Como foi que aconteceu isso aqui? Isso aqui não se explica. É o poder restaurador de Cristo curando o falido, o abatido, o fracassado, fisicamente, mas mais ainda é psiquicamente. O entravamento que você e eu temos emocional. Os abusos, os traumas que faz você e eu sermos tímidos, secos, sem nenhum tato. Este homem que tem me feito muito bem chama-se Brennan Manning. No livro dele, O Obstinado Amor de Deus, ele fala de uma peça. O anjo que agitava as águas, baseado nesse texto, de um autor americano, que dramatiza o poder do tanque de Betesda de curar as pessoas toda vez que o anjo agitasse suas águas. Na peça, um médico enfermo implora por ajuda. Eu quero ser curado. Mas o anjo insiste em dizer que essa cura não era para ele. O anjo diz: sem as suas feridas, onde estaria o seu poder? Sem a sua dor, onde estará a compaixão? O serviço do amor apenas soldados feridos podem se enganjar. Quem nunca sofreu abuso, nunca pode ajudar o abusado. E naquele domingo de manhã, lá na Chácara Canaã, depois de contar pela 20ª, milionésima vez sobre o meu abuso sexual, alguns irmãos que já diziam estar enjoados. Foi você que falou que estava enjoado de ouvir? Não, é você mesmo, não foi Ricardo, não. Foi Ricardo, não. Foi um outro que disse: eu já estava enjoado de ouvir você falar sobre isso. Você carrega uma dor contínua. Sempre falando desse abuso sexual, desse abuso. 16 pessoas se levantaram lá, que foram abusados também. Eu não sei quem foi que disse assim: eu não lhe peço mais para não falar sobre esse assunto, pode falar mesmo. Porque o casal só pode ajudar outro se passar por dificuldades. Se não passar, não vai ajudar como? Eu estou com um casalzinho aqui na frente, e tem um nenenzinho aqui na barriga da Renata, e esse nenenzinho tem uns diagnósticos pesados, difíceis, uma síndrome pesada, e com críticas, e daqui, inclusive da sul, obstetra, que queria que tirasse a criança. Porque a gente não quer dor dói. Mas como Pedro virá, eu não sei, mas está nas mãos de quem pode. E ele vem para um propósito.
ele vem para um propósito. Agora, eu não sei como. Quando eu vejo, cadê Fernando e Elbia? Cadê Elbia? Não está aqui? Está lá, não? Cadê? A Elbia está ali. Elbia, como foi que o médico disse que você tinha, minha filha? Rubéola, 3 meses de rubéola na barriga, com a Renata na barriga. Era melhor abortar, não é? Ela chegou debaixo dessa árvore aqui e diz assim, o médico achava que podia... Vem cá, Elbia, fala aqui. Deixa falar, porque ali, quando eu vejo a Renatinha andando aí, rubéola, com 3 meses, ela ficou com diagnóstico. Hein? Deu 3 vezes. 3 vezes. Quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, nós temos 3 filhos. E da minha primeira filha deu 3 vezes positivo de rubéola. E o meu médico, que é uma bênção de Deus também... Não fala, deixa só... A gente colocou diante de Deus, que era o único que podia curar, né? E aí foi de novo o exame de sangue, voltou dando positivo de rubéola outra vez. E alguns médicos falariam para tirar a Renata, mas daí a gente colocou diante do Pai, que é o Todo-Poderoso, né? E ele fez a Renata nascer perfeita. Ela está aí. E se ela não nascesse perfeita? Teria uma bênção. John Haggai, o filho dele, o único filho, nasceu, e o médico que atendeu aquele parto estava bêbado. E na hora de pegar a criança pelas pernas, deixou cair. E ele teve uma lesão. Eu vou tentar repetir o poema que John Haggai fez quando o John, o filho, morreu aos 21 anos. Ele era cego, ele era surdo, ele era paralítico. E o poema é mais ou menos assim. Meu anjo, como eu vou viver sem você? Os teus olhos azuis são mais azuis do que o mar. E teus olhos azuis me ensinaram a amar. O teu sorriso, sem saber quem eu era, mas sabendo quem eu sou, me dava alento para viver. John, como é que eu vou viver sem você? Você era meu ânimo para voltar a cada momento à tarde e ver você deitado como o anjo que Deus me deu para que eu crescesse na dependência dele. Nós somos a raça dos perfeitos. Nós somos a turma da maratona dos gregos, que quer tudo bonitinho, impecável, sem nenhum defeito. Mas Deus costuma deixar nas nossas famílias marcas de dor. Eu estava lendo Baxter essa semana, Richard Baxter, na análise que ele fazia deste texto. E ele disse: obrigado, meu pai, porque por 58 anos eu tenho sofrido com a minha doença, não como uma cadeia, mas como uma escola para viver na tua presença.
Não foi 38, 58. Sem gemido, sem murmuração. Os cristãos que permanecem no esconderijo continuam a viver uma mentira. Negamos a realidade do nosso pecado, numa tentativa inútil de apagar o passado. Privamos a comunidade do nosso dom de curar. Se ocultamos nossas feridas por temor ou vergonha, nossa escuridão interior não pode ser nem iluminada, nem tornar-se uma luz para os outros. Quando, porém, ousamos viver como homens e mulheres perdoados, unimos-nos aos médicos feridos e aproximamo-nos de Jesus para tocar nos que estão também feridos. Quando lidamos com o nosso egoísmo e com nossa estupidez, fazemos as pazes com o impostor e aceitamos o fato de estar empobrecidos e dilacerados, percebendo que se assim não fora, seríamos Deus. A arte da gentileza para com nós mesmos nos leva a ser gentis com os outros. E é um pré-requisito natural para nosso acesso a Deus em oração. Lá naquele lugarzinho chamado Videira Verdadeira, na estrada Curitiba para Londrina, perto da Holandesa. Sexta-feira, às 10:30 da noite, 10 e pouco da noite, quando eu me levantei. Eu estava deitado no chão, de barriga no chão, prostrado, com Fernando Prison, estava assim do lado, orando, mais os outros ao pé, a Graça na frente, e prostrado. Um irmão, não sei se ele está aqui, o Neno está aqui hoje? Cadê o Neno? O tirador de leite das vaquinhas Jersey, me pegou pelo colo, mas ele não sabe, vai saber agora. Ele é aquele anjo que mexia a água, curando uma lembrança do passado. Queres ser curado, filho? Queres ser curado? Ivan, dize-me, amigo Ivan, tu me amas? Amo-te. Sabes, amigo, o que me dói? Oh, não, como posso saber o que te dói? Se não sabes o que me dói, como podes dizer-me que me amas? Queridos, o médico ferido é aquele que mata e dá vida. Mas presta atenção, ele mata e dá vida. Mata pressupõe que tinha uma vida. Como é que mata quem não tem vida? Se ele mata, mata uma vida. E por que não deixou aquela? A cartinha do menino de 7 anos para Papai Noel. Por que o senhor tem que deixar os velhinhos morrer? E fazer a criança nascer toda vez? Por que não deixa os velhinhos serem crianças eternas?
Por que matar? Porque a vida que nós temos lá do jardim não presta. Mata e dá vida. Mas por que Sara? Por que fere Sara depois? Vou dizer um segredo para você. Só os renascidos podem ser sarados. Quem não nasceu de novo não pode ser sarado. Porque ele está sarando aqui, são as doenças da alma. Nós recebemos uma salvação no versículo 18 de Tiago 1. Estou acabando, já pode ir daqui a pouco ver seu fantástico. Eu estou saindo aqui, é porque tem gente nervosa. Aí eu estou falando para os nervosos. A Graça já ficou escandalizada, porque nós, no culto lá na Mauá da Serra, a gente vai até de madrugada. Aqui tem um negócio de horário que é um troço. Eu estou de costa para ele. Eu estou curado, gente. Você não sabe o que aconteceu, ele está acontecendo comigo de sexta-feira para cá. Olha, domingo foi uma festa aqui e segunda-feira o diabo plantou lá em casa. E de segunda até sexta foi visitas diárias até me chegar o ponto. Mas vamos lá. Tiago 1,18, minha filha. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Segundo, ainda está aqui, segundo sua própria vontade, a vontade de Deus, ele, Deus, nos gerou pela palavra. Palavra de Deus é o esperma de Deus, palavra da verdade, para que nós fôssemos como que as primícias das suas criaturas. Mas que criaturas são essas? São as criaturas regeneradas, que ele matou e tornou a dar vida. Agora vai para o verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele salvou o meu espírito pela palavra, me regenerando. Mas agora ele diz assim, despojando-vos. Despojar é tirar do morto. A gente furta de uma pessoa distraída, rouba de uma pessoa com um revólver na mão, com alguma arma. Roubar é um ato violento, furtar é um ato distraído. Você rouba ou furta de pessoas vivas, mas de pessoas mortas você despoja. Despojar é tirar do morto. Na guerra, os defuntos estavam lá cheios de anéis, de ouro, de coisa. Vem o outro que ganhou a guerra e vai despojando do morto. Quando a Bíblia diz despojai-vos, significa que houve uma morte. Despojando de toda sorte de quê? Imundícia. Eu tenho muitas imundícias e umas já foram curadas. E todo vestígio de maldade acolhei com mansidão. Veja a sua versão ali que está melhor do que essa daqui. De novo. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade... Acúmulo. É uma camada, outra camada, uma camada no primeiro ano de nascer, outra camada depois de 2 anos, é briga, é problema, é dificuldade em casa, é uma camada, outra camada, acúmulo de maldade que formaram na nossa personalidade. E agora vai ser tratado. Acolhei com mansidão a palavra em vós. Implantada. Ela já foi implantada.
Mas acolher com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa, a palavra é poderosa para salvar as vossas almas. Não está falando de salvação do Espírito. O Espírito morreu em Cristo, fomos crucificados e ressuscitados em Cristo. Ele mata e dá vida. A vida de Adão já foi, agora temos outra vida. Agora ele fere e ele sara. Ele feriu e agora ele vai sarar. Só quem é sarado são as novas criaturas. Mas ele sara mesmo. Eu posso contar para vocês que sara mesmo, porque eu estou sarado. E estou dizendo para vocês, o médico é bom. E é o médico ferido, é o homem de dores, que sabe o que é padecer. Filho, queres ser curado? Ninguém viu nada. Você viu alguma coisa, Fernando? Você viu, Maurício? Cadê o Maurício? Saiu? Você viu? Fica para outro dia. Depois que Jesus curou, sabe o que ele fez? Retirou-se. Não quis aplausos e nem ficou preocupado com a crítica. Sumiu. Escafedeu-se. Toda vez que ele cura, ele sai de cena, porque ele agora vai depender. Não tem essa outra coisa. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem feridas na sua alma? O Senhor Jesus está dizendo, perguntando para você, queres ser curado? Levanta. Toma o teu leito. Toma a tua cama. Toma o teu estado de ficar aí reclamando dessa situação e andar. Esta é a mensagem que Deus me deu para hoje, para contar para vocês, da minha própria experiência, sexta-feira passada. Está muito fresquinha. Vamos ver o que Ele vai fazer daqui para frente. Sarado, sem medo, aceito pela graça de Deus. E Ele tem para todos nós. A graça é para os falidos, os que já fizeram tudo e não podem ser libertos. Gosto muito dos Alcoólicos Anônimos. É um dos grupos que eu gosto deles. Também tenho apreciado os Consumidores Anônimos e outros grupos. Sabe por que eles ficam anônimos? Porque eles não podem se manifestar, porque os outros legalistas contabilizam as faltas. Eu queria formar uma igreja dos anônimos, dos sofredores anônimos. Não sei se a Igreja Batista vai aceitar este pastor daqui para frente. Se não aceitar, nós vamos ir para uma igreja dos anônimos, daqueles que podem se abrir sem medo de ser curados. Mas só pode se abrir naquele lugar, que lá fora na passarela não dá para abrir, porque na passarela tem crítica por causa da performance. Um parente meu lá no Piauí me contou que as vacas dele ficaram tão magras, que pareciam a Gisele Bündchen andando na passarela. Eu achei muito engraçado as vacas parecendo a Gisele Bündchen, mas eu quero dizer para vocês que a passarela do mundo só bate palma para quem tem êxito. Mas Jesus enxerga lá no meio da multidão aquele pior e vai lá perto dele com a sua graça para restaurar. Não saia daqui sem esperança, porque o Senhor Jesus, Ele é especialista em bagulho. E se você faz parte dessa turma, pode ter certeza, Ele vai olhar para você. Agora, se você for um especialista do sábado,
um judeu de classe elevada, vai para a sinagoga e aprenda as leis da religiosidade que vão corroer sua alma e vão lhe manter frio e sem sensibilidade com aqueles que sofrem.